Algo queima no seu coração e você não sabe se Deus realmente está chamando você para missões. Hoje eu vou te ajudar. Fala, meus amigos missionários, como vocês estão? Hoje nós vamos falar de algo sensacional que é sobre o chamado missionário. Isso aqui é muito fundamental porque nós temos pessoas que muitas vezes no culto de missões ou muitas vezes quando escutam um testemunho de um missionário, algo começa a ser gerado no coração, mas não sabe ainda se de fato Deus está chamando você para ir pelas nações, ou ir pelo Brasil, ou ir pela sua cidade, sendo em tempo integral um missionário, um emissário do Senhor. Mas vamos descobrir rapidinho como que isso aqui se parece. Vamos voltar lá no início. O que é chamado? Bom, se nós vemos a Bíblia em Mateus 22:14, nós vemos que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E, obviamente, se você acha que você veio para esse mundo apenas para consumir oxigênio e ver ele rodar, você está errado, meu caro amigo. Você tem um propósito, você tem um chamado. E olha só, nós temos um chamado específico e o chamado geral. O chamado geral nós podemos ver lá em Mateus 28, onde Jesus diz: Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Isso aqui, Mateus 28, no verso 19 e 20, é a grande comissão. Não é a grande sugestão e nem a grande opção. É a grande comissão. E todos nós que nascemos de novo, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos esse chamado geral de ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações e discipular nações. Discipular pessoas. Então, se você não sabe o seu chamado, olha só, você tem o chamado de ir, seja para as nações, seja para as esferas, seja para a igreja, seja para qualquer lugar, até mesmo seu bairro, a sua casa. Você é chamado para ir e fazer discípulo de todas as nações. Mas é óbvio, nós temos esse chamado geral e nós temos o chamado específico, que aí ele entra em outras áreas muito mais profundas. Vale abrir um parênteses aqui rapidinho, a diferença entre chamado e vocação. Vamos trazer aqui rapidinho. Primeiramente, o chamado ele é geral, mas a vocação envolve tanto os seus dons naturais, suas capacidades, a sua história e até mesmo o seu preparo e a sua personalidade. Ou seja, ela trabalha nas coisas mais específicas. E eu vou trazer alguns exemplos para você. Vocação para povos não alcançados, ensino, ações sociais, plantação de igrejas, tradução bíblica, evangelismo de rua. É muita coisa. Mas vamos voltar um pouquinho a respeito do nosso tema, que é como saber se Deus está me chamando para missões. Como eu sei que Deus está me chamando para ser missionário? Primeiramente, nós temos que ouvir a Deus. Você de fato escuta Deus? Vamos trabalhar um pouquinho mais nisso. Muita gente pensa que Deus ele vai sempre falar de maneira audível, como aconteceu com Samuel. Samuel. E aí ele vai lá, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Ou até mesmo como Moisés lá no Êxodo, que ele ouviu da sarça ardente uma voz saindo e conversando com ele. Mas se a gente parar para pensar, Deus ele fala de diversas maneiras. Audivelmente é uma dessas maneiras. Mas o que é principal aqui, para você ouvir, entender e discernir a palavra de Deus, é necessário você ter intimidade. Deus ele fala aos seus íntimos. É como Jesus disse na sua parábola: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Por quê? Intimidade. Mas eu vou trazer aqui alguns pontos que talvez vai te auxiliar a talvez entender se Deus está falando com você. Algumas modalidades. Primeira coisa, palavra de Deus. A Bíblia. John Piper já disse uma vez: não diga que Deus está em silêncio se a sua Bíblia está fechada. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é onde Deus mais fala. Simplesmente em mais de 2000 anos, por meio de diversos autores, nos 66 livros de toda a Bíblia, Deus está falando ao seu povo. Deus está falando ao seu coração.
Então, algo muito importante que você deve pensar é: eu estou de fato lendo a Bíblia? O que Deus está falando comigo por meio das Escrituras? Nós temos profecia. Muitas vezes nós ouvimos palavras proféticas, seja de profetas de ofício, seja de amigos, seja de pastores, porque a profecia é trazer a realidade, o coração e a mente de Deus. Então, que nem eu comentei, ele pode usar diversas pessoas para trazer uma palavra para você. Por exemplo, na minha vida, poucas vezes, até mesmo até os meus 23 anos, eu nunca tinha ouvido uma profecia ao meu respeito, alguém falar: e eis que te digo, que te vejo em tal lugar. Mas só que Deus, ele veio falando de várias coisas, e aí quando Deus começou a usar pessoas para falar comigo, normalmente eram coisas que o Senhor já estava ministrando no meu coração, e aí ele veio confirmando com a pessoa externa. Eu já recebi a mesma palavra profética 7 vezes de 7 pessoas diferentes. Então, sim, Deus fala. Sua consciência, olha só, mais uma maneira que você pode ouvir a Deus. É aquela sensação, realmente são pensamentos que vêm na sua mente que de fato não são seus. Não é algo extra, algo muito mirabolante, mas você sente que é alguma coisa, é uma intuição. Consciência, ela faz sentido pelo fato que nós temos a mente de Cristo. Então, a sua consciência também pode ser um lugar onde Deus pode falar a respeito do seu chamado. Mais uma maneira, sonho profético. Quem não tem uma mãe, ou uma tia, ou uma avó que é crente, ou até mesmo do coque, que falou que sonhou com você, que você estava em tal lugar fazendo tal coisa? Deus fala por meio de sonhos. Nabucodonosor, lá na Babilônia, uma pessoa que nem acreditava em Deus, ele teve sonhos e Deus falou com ele e Daniel interpretou esses sonhos. Isso é uma coisa muito maluca. Então nós vemos diversos exemplos na Bíblia em que Deus fala por meio de sonhos. E isso é sensacional. Então fique atento. Obviamente, abrindo um parênteses aqui, tem alguns cuidados quando a gente vai falar sobre Deus falando por meio de sonhos, para você não confundir as coisas. Dado que quando você dorme de barriga muito cheia ou você consome alguns conteúdos antes de você dormir, simplesmente a tendência é que você sonhe com isso, porque o sonho ele é quase que um processamento do seu dia que o cérebro está fazendo a limpeza na sua mente e processando todas as informações que você viu. Então, cuidado para algumas coisas não gerarem um viés. E esse viés você sonhar, e nesse sonho você vê o que você quer ver, e depois você fala: Deus falou comigo por meio do sonho. Então, cuidado, sim, Deus fala por meio de sonhos, mas tome cuidado. E, obviamente, o último conselho que eu posso te dar a respeito de como ouvir a voz de Deus é: você obedeceu a última coisa que ele falou? Sempre queremos alguma coisa nova, mas nós nos esquecemos de simplesmente obedecer o que ele já tinha falado. Então, por que Deus ele daria uma nova instrução para você, sendo que você nem cumpriu a passada? Agora você só quer mais uma palavra? Não, não, não. Obediência é a linguagem de amor de Deus. Certifique-se que você obedeceu a última etapa antes de querer uma nova palavra de Deus, ok? Mas agora trazendo algumas coisas mais práticas de como discernir que de fato Deus está trazendo você para esse chamado missionário. A primeira coisa que eu posso trazer aqui é um desejo que não vai embora. De fato, toda vez que o Senhor ele fala a respeito de nações, você começa a sentir algo queimando no seu coração. Não é algo humano, não é algo artificial, mas sim algo genuíno que você sabe no seu íntimo que é genuíno. É um incômodo que sempre está lá, um incômodo para você ir pregar o evangelho, de você ir e fazer alguma coisa. Então essa é a primeira evidência. A segunda evidência que eu posso trazer para você é um temor. Nós sabemos que ser missionário às vezes tem muito hype. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Por quê? É bom pelo fato de que a gente consegue expor para mais pessoas a respeito da obra missionária, mas ruim porque muitas pessoas andam na empolgação. Mas quando o Senhor está de fato te chamando, você entende a responsabilidade de que você está saindo da sua realidade agora para viver de maneira integral para o Senhor em alguma nação, em alguma região, ou fazendo alguma obra missionária. Então isso vai mudar muito da sua vida. Isso traz um santo temor. Não é brincadeira. Missões não é brincadeira e nem turismo. É a obra de Deus. Além disso, nós temos a repetição da mesma direção. Que nem eu falei em como ouvir a voz de Deus, eu recebi muitas palavras a respeito de nações, muitas palavras a respeito da pregação do evangelho, de influência. Então, quando você vê uma palavra sendo repetida por diversas pessoas, ou uma palavra sendo evidenciada na Bíblia, muitas vezes isso salta aos seus olhos,
Talvez seja alguma coisa Deus está te falando, talvez os seus sonhos ou até mesmo profecias que você tem recebido da comunidade, que isso vai repetindo. Aí você vai lá, né? Uma dica para quando você receber palavra profética, você tem um armário de palavras proféticas, uma prateleira. E você vai lá, recebeu a palavra profética, amém. Você coloca nessa prateleira e deixa ela marinando. Mas só que quando você vê que a prateleira está se enchendo da mesma palavra profética, talvez Deus realmente está querendo trazer emergência ou até mesmo ênfase no que essa palavra carrega. Então fique atenção. E por fim, mais ou menos importante, testemunho da comunidade. De fato, quando a comunidade reconhece que você tem um chamado missionário, de fato natural que eles declarem, que eles falem sobre isso. É natural que até mesmo conexões surjam e que isso impulsione o seu chamado missionário. Então a comunidade também vai reconhecer esse chamado que é muito importante. Mas, obviamente, uma coisa que é muito interessante que a gente tem que trazer aqui é que o chamado missionário ele não é algo do nada e que sai do nada. Ele é algo que você descobre ao longo do tempo. É algo que leva tempo para maturar. A plenitude, ela é algo que nós ainda estamos galgando, nós estamos buscando e construindo. O chamado missionário, ele não chega pronto. Ele é amadurecido. E por fim, meu amigo missionário, como eu gosto de você, eu vou te dar algumas dicas ainda mais práticas do que eu já falei anteriormente. Então, vamos lá, já anota aí. Primeira coisa, passe tempo com Deus. Não tem como você descobrir o seu chamado e não tem nem como você falar de quem você nem conhece. Então, intimidade serve para várias coisas. Passe tempo com Deus. Segunda coisa, leia a palavra diariamente. E nem eu falei, não tem como um crente falar que Deus está em silêncio se a Bíblia está fechada. Sirva na sua igreja hoje. Não espere Deus te mandar lá para a África, para a Europa, para a Ásia. E você não está fazendo nada. Simplesmente que o Senhor encontre você trabalhando na sua igreja local, na sua casa. Alcance o seu bairro primeiro antes de alcançar as nações. Busque conselho dos sábios. Quarta dica. Provérbios fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Obviamente, não escolha pessoas que vão falar o que você quer ouvir, mas pessoas que vão falar o que você precisa ouvir. Consulte missionários com mais tempo de casa, missionários que já estão há 5, 10, 15, 20, 30 anos no campo, para ver como que se parece para você missões, como que se parece viver na vida nas nações, na vida de 100% do tempo você está voltado para a obra do Senhor. Dê passos de fé pequenos, esse é o nosso quinto item. Vai vivendo um pouco mais do sobrenatural, vai se inscrevendo num curso, vai aprendendo uma nova língua, vai fazendo um passaporte, vai tomando passos de fé pequenos que vão amadurecendo você nesse chamado missionário e amadurecendo também o seu ministério, o seu intelecto, a sua alma, a sua mente. Então vamos lá, vamos desenvolvendo isso de pouquinho em pouquinho. E por fim, exponha a sua visão. Que a visão que Deus te deu, você deve ser o mais interessado, você deve ser o que tem a maior clareza do que Deus está falando. E sempre pense nela. Foco importa. E lembre-se, missionários são pessoas comuns que decidiram obedecer. Esse é o nosso vídeo. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau, meu amigo missionário.